Nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, aí os deputados eles estão em pânico nas redes sociais também, porque eles estavam tentando aí uma proposta via Congresso Nacional de anistia. Vários desses deputados sabem que serão presos e que estão sendo investigados, apesar de muitos não terem sido alvos da justiça ainda, eles sabem que a coisa vai ficar ruim para eles. Então, o deputado Major Vitor Hugo, bolsonarista, apresentou um projeto de lei, ou seja, para ser aprovado precisa de metade, 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Não é tão difícil. É um projeto de lei que dá anistia para todos os crimes aí contra o Estado Democrático de Direito que foram cometidos no dia 8 de janeiro. Até o projeto dele diz exatamente isso, no dia 8 de janeiro. Aí nos outros dias, olha, vou falar aqui do dia 8, anistia para todo mundo. Ou seja, dá anistia para os perrapados, mas dá anistia para todo mundo que tramou aquilo. É isso que quer o Major Vitor Hugo, que é um dos investigados também, tá? Saiba. É o Brasil, né? É o país que é o cachorro que é o poste que faz xixi no cachorro. O investigado faz um projeto de lei para anistiar os outros? Não, assim mesmo também. Pois bem, e aí o que acontece? Os bolsonaristas começaram a buscar assinaturas por isso, conseguiram mais de 100 assinaturas e tal, e começaram a articular e tal, e achavam que ia dar. Eles estavam contando aí nos últimos dias com a benevolência do presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco passou a auxiliar o bolsonarismo nos ataques ao Supremo Tribunal Federal. Só que nessa aí o Pacheco falou, não. Anistia de jeito nenhum. Nisso eu vou peitar o STF? Tchau, gente. Tchau. Vocês estão malucos. Ok. Aí no meio disso, a Polícia Federal começa a mostrar provas aí, nas últimas semanas, sobre o golpe de Estado que o Bolsonaro começou a dar. Tentou dar. A polícia começa a mostrar provas. Aí sai a prova ali do general Heleno. O Valdemar da Costa Neto foi avisado aí pelos seus advogados, que são os advogados do PL, que são ligados aos advogados do Bolsonaro, o seguinte, olha, o principal alvo que a polícia vai pegar é o Bolsonaro. Não tem como o Bolsonaro se salvar da prisão. Não dá mais. Ferrou. Isso aí que está mostrando o que estão mostrando deve ser nada perto do que eles já têm. Então prepara que o Bolsonaro vai dar ruim para o Bolsonaro, você precisa de um plano B aí, porque o plano do Valdemar para 2026, até o momento, ainda era o Bolsonaro, tá? O Valdemar acreditava que o PL poderia colocar um projeto de anistia a todos os crimes eleitorais cometidos nos últimos 8 anos. Olha isso. Anistia ao Bolsonaro? Não, a todos os crimes eleitorais. Ou seja, os parlamentares do Centrão que cometeram crime eleitoral ou que têm seus aliados, sejam prefeitos, vereadores, deputados estaduais ou senadores, deputados federais, enfim, governadores aliados que cometeram crimes eleitorais, lembre-se, muito dos crimes eleitorais tem a ver com grana roubada, grana desviada, tá? Esse pessoal falaria, caramba, vai anistiar nossos crimes. Pô, mas anistia também os crimes de tentativa de golpe do Bolsonaro, a parte eleitoral desses crimes, né? Que ele foi tornado inelegível 3 vezes. 3 vezes. Tá, mas anistia os meus crimes. Imagina o deputado pensando nisso, o senador. Caraca, imagina um deputado ali. Muita gente não sabe, mas o negócio desses deputados e senadores do Centrão é o seguinte. Eles conseguem eleger debaixo de suas asinhas dezenas, às vezes centenas de vereadores. E aí eles elegem vários prefeitos, elegem vários deputados estaduais, eles praticamente mandam nesse pessoal. E aí eles ficam mandando verba e começam a roubar grana pública. Tinha um cara que era vice-líder do Bolsonaro no Senado, que foi pego com dinheiro sujo de cocô na cueca. Quer dizer, o cara tava com a bunda suja e enfiou o dinheiro na cueca quando foi a Polícia Federal lá pegá-lo. Esse cara, ele fazia esquema com mais de 10 cidades do Maranhão, cujos prefeitos eram aliados dele. Aí ele vai lá, pega esse dinheiro roubado, financia a campanha, compra votos. Vai lá no dia da eleição e compra R$50, R$100 cada voto, para eleger vereadores, eleger deputados, eleger prefeitos e continuar o esquema. E aí, quanto mais políticos eles elegem, maior é o esquema. É isso, disso que vive o Centrão. Agora imagina uma anistia a todos os crimes eleitorais. Pô, os crimes penais não, mas os eleitorais que eles cometeram em 8 anos. É muita multa que vai ter anistia para esse pessoal. Quem ainda não foi condenado, ainda não pagou, fala, pô, tá ótimo. Esse era o plano. Deu errado. Deu ruim. Deu muito ruim. Já avisaram o Valdemar, olha, o Arthur Lira barrou isso com todas as forças.
não tem chance nenhuma. O Valdemar estava querendo o seguinte, o PL tem 98 deputados, elegeu 99, mas tem 98, e o PL iria aí brigar feio com Arthur Lira no caso da eleição para a presidência da Câmara do ano que vem. O PL iria de candidatura própria e iria fazer problemas para Arthur Lira eleger o seu sucessor. Era isso. Em troca, ele queria a anistia e algumas outras coisas. O Lira falou, não tem chance disso acontecer. Lembra, o Lira está nas mãos do Gilmar Mendes, tá? O Gilmar Mendes passou a ser alvo da imprensa essa semana. A imprensa bolsonarista saiu na capa do UOL, ficou o dia inteiro, na quinta e na sexta-feira, a parte do dia na sexta e o dia inteiro na quinta, pedindo impeachment do Gilmar Mendes. O Estadão também fez matéria de capa pedindo impeachment do Gilmar Mendes, porque ele, uma frase nessa semana, ele avisou, ó, vai todo mundo pra jaula, viu? Tem indícios fortes aí, perguntaram do Bolsonaro, ele falou, tem indícios fortes contra o Bolsonaro aí, que ele tentou dar golpe de Estado. Pro UOL e o Estadão, o Estadão, dos maiores jornais do país, o UOL é o portal com maior visitação no país. Para eles, isso é que o Gilmar Mendes está aí antecipando o seu voto, ele devia se declarar suspeito e não julgar o Bolsonaro, só que isso não é suficiente. Isso é motivo para o impeachment do Gilmar Mendes, um dos mais poderosos aí do STF. Todos têm o mesmo poder na teoria, mas na prática o Gilmar Mendes é um dos mais poderosos. Pois bem, veja, estão mostrando as garrinhas de fora. Você acha que o Gilmar Mendes, como seria uma conversa do Gilmar Mendes com o Arthur Lira, se o Arthur Lira começa a fazer ataque ao STF e começa a chancelar quem tentou dar golpe de Estado? O Arthur Lira, que tá uma assinatura do Gilmar Mendes, o Lira não é que ele vai para a prisão, não. Ele perde o mandato. E perdendo o mandato, o Lira não dura uma semana em liberdade, ele sabe disso. O mandato do Lira está por uma liminar. A liminar está no STJ, só que o Gilmar Mendes ele é do STF, ele tem uma investigação contra o Arthur Lira por kits de robótica. Nessa investigação aí, ele pode acabar com o Arthur Lira. Pois bem, e ele pode articular no STJ também o caso da liminar do Lira. O Lira sabe disso. Então, para que seja julgada essa liminar, que não foi até hoje, tá? O Lira tá ali por uma liminar, pendurado. Então, o Lira não vai deixar nenhum ataque ao STF. O Lira começou a elogiar o governo Lula já. O Lira está ali devidamente... colocaram cabresto no Lira, tá ali, ó, devidamente enquadrado. Eu falei aqui algumas semanas que o Lira estava tentando dar golpe. Aí o Lula pegou ele pelo cangote. E falei, ó, cada dia que passa, o Arthur Lira perde mais cacife político. Então, a cada dia ele é um pouquinho menos poderoso do que no dia anterior. Então, a cada dia ele vai ficando aí com o rabo um pouquinho mais preso do que no dia anterior. Hoje, a situação do Lira é um pouquinho pior do que ontem e amanhã vai ser um pouquinho pior do que hoje. Não que seja pior, assim, judicialmente, coisa do tipo. Não, mas ele vai perdendo poder porque é um dia a menos que ele tem como presidente da Câmara. E ele tem que eleger o sucessor, e sabem que quanto mais passa o tempo, mais ele vai se desesperando, porque ele não tem um nome definido. Ele sabe que quando ele definir um nome, os outros vão se voltar contra ele, foi o que aconteceu com o Rodrigo Maia. Então a situação do Lira é bem difícil, ele tem o bolsonarismo ali tentando pegá-lo. E ali, o Valdemar é avisado que a situação do Bolsonaro é zero, e ele fala, eu preciso de um plano para 2026. Agora ferrou, não vai dar essa anistia. Os deputados bolsonaristas perceberam que também não vai dar anistia, estão em pânico, e o Valdemar chega e fala aí via imprensa novamente, nos seus porta-vozes, que o grande plano para 2026 se chama Michele. E que, se possível, o PL talvez teste a Michele este ano. Este ano devemos ter eleição para o Senado no Paraná, depois da cassação do Sérgio Moro. Está demorando a cassação do Moro, primeiro porque faltava um juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Aí o Lula demorou para fazer a indicação, o Lula demora para fazer as indicações, que ele felizmente não quer mais cometer os erros que cometeu nos seus 2 primeiros mandatos e que a Dilma pegou e ampliou vezes 100, que é o erro de indicar inimigos para todos os cargos importantes possíveis onde você não pode demiti-los depois. Era isso que fazia a Dilma. Então a Dilma, para indicar ministro, ministra, indicava os amigos, a maioria, né, onde podia, alguns do centrão. Mas para indicar juízes, promotores, desembargadores, juiz de corte superior, não, aí é só inimigo. Gente que não pode mandar embora, só inimigo. Gente ligada à direita, à extrema-direita, só tiro no pé. Pois bem, agora não, felizmente. Então, demorou. Mas o Moro vai ser cassado aí nas próximas semanas e vai ter uma eleição nova para o Senado no Paraná. A Michele quer concorrer, quer muito concorrer, mas o Valdemar falou, o plano Michele é 2026. Vamos ver o que vai acontecer.
Minha opinião, Michelle estará presa até lá, se for comprovado aí o que tinha em mensagens de celular das assessoras da Michelle e do Tenente Coronel Cid, que é um mega esquema de roubo de dinheiro público do cartão corporativo. Mas tá, o plano dele era Bolsonaro, ele acreditava que teria anistia, não vai ter. Então o plano é Michelle agora para 2026. Eu imagino a carinha de bunda do Bolsonaro, que deve estar uma fera, que a Michelle não quer nem mais falar com ele. A Michelle não deixa o Bolsonaro nem encostar nela, eu mostrei aqui outro dia, o Bolsonaro faz assim, ela tira, fez cara de nojo assim para ele. Quer dizer, e aí, por conta de possivelmente, não posso afirmar aqui que sim, mas alguns jornalistas dizem aí que é por conta de uma suposta traição do Bolsonaro à Michelle, que resultou numa gravidez aí. Talvez não seja isso, talvez estejam todos aí, nossa, seja isso uma mega fantasia e na verdade eles estejam muito bem, só é um casal que não é muito chegado, não gostam de ficar juntos, né? Devem falar por videoconferência só. Amor à distância, sendo que não precisa. Mas enfim, o que aparece aí na frente das pessoas é que a Michelle não quer nem que o Bolsonaro encoste nela, e o Bolsonaro não pode aí se voltar contra a Michelle, porque na verdade quem tá errado no caso é ele, não é ela. Não sei se ela tá ou não, mas do que se fala aí, parece que ele tá mais errado que ela. Então, o Bolsonaro tem que engolir aí. Só que os filhos do Bolsonaro não querem engolir que Michelle seja o grande plano da extrema-direita. Não querem mesmo. Então vai ter uma guerra na extrema-direita muito forte logo após aí a prisão do chefão da quadrilha. Essa guerra já está começando a se antecipar. Por quê? Porque começa o empurra-empurra na extrema-direita, porque ninguém quer ser preso. E eles estão todos com medo de serem presos. Eles estão apavorados com a prisão, porque eles perceberam agora que a polícia vai para cima de todos e que ninguém está salvo. O mandato não salva mais ninguém, tá? Ah, nossa, estamos aqui... sou um deputado federal, não te salva da prisão, vai ser preso também. E o fato de pensar, mas se um deputado é preso, depois tem uma votação para ver se confirma a prisão ou não, isso também não vai salvar ninguém. O Arthur Lira, o pessoal aí do Centrão que não estava na tentativa de golpe já falou, não vão passar pano para ninguém, porque o STF está de olho. Peça sua inscrição no canal,